Muito bem, coluna de sábado, há um tempo já a gente vem fazendo com os presidentes de partidos aqui da cidade de Canoinhas, com vistas às eleições do ano que vem, ou seja, entender como os partidos estão se preparando, como que eles estão então se articulando para a eleição do ano que vem. A gente está a menos de um ano aí da eleição, então já é o momento, né? E muitos já estão, de fato, conversando muito com os outros partidos e tudo mais, e é um caso do Republicanos, que é o partido que é presidido pelo Alex Hoppe aqui na cidade de Canoinhas. Eu queria começar agradecendo muito a presença dele aqui, né? E vamos falar então de política, Alex, começando com a pergunta clássica que eu estou fazendo para todos os presidentes de partidos. Como que o Republicanos está se preparando para essa eleição? Seja bem-vindo. Obrigado, Ednei. Muito boa tarde. Cumprimento a você, cumprimento as pessoas que estão trabalhando, cumprimento as pessoas que estão em casa nos assistindo. E, bom, o Republicanos, fazer uma contextualização, eu assumi o Republicanos ali na metade de 2021, junho de 2021, se não me engano. E desde lá para cá, aí se vão mais de 2 anos, a gente vem trabalhando forte aí com Republicanos, filiando pessoas, conversando com bastante pessoas, candidatos e também não candidatos, né, pessoas que gostam de política. Então, o Republicanos hoje tem um time forte, tem vereadores, candidatos a vereadores de nome, e o Republicanos está preparado para fazer ao menos um vereador nessa eleição do ano que vem. O Republicanos, inclusive, faz parte da base aliada, não por outro motivo, né, mas também um dos motivos é que o fato de que você é esposo da prefeita Juliana Maciel Hoppe, todo mundo sabe disso, né, mas também não é o único motivo, né, o Republicanos é um partido que tem um número razoável de filiados. E, diante disso, qual que é a participação hoje do Republicanos no governo, Alex? Perfeito, o Republicanos faz parte da coligação que ganhou a eleição, então, e hoje a gente tem uma participação na questão de governo, na questão de tomada de decisões, a gente tem cargos no governo, inclusive temos a coordenação do CREA, do maior distrito, do maior colégio eleitoral de Canoinhas, que é o Campo da Água Verde. O Vilmar está lá fazendo esse trabalho pelos Republicanos. Então, assim, a gente tem, enquanto partido, uma relação muito boa aí com o governo e seguimos junto para a próxima eleição. Claro, né, Alex, eu vou fazer algumas perguntas sobre o governo, visando essa parceria do Republicanos com o governo. Não tem nada a ver, obviamente, com a tua questão pessoal, né? Quando você vê aí, por exemplo, essa relação da Juliana com a Câmara de Vereadores, o vereador Osmar batendo dia sim, dia também nela, a vereadora Tati pedindo requerimento atrás de requerimento, o que está na mais absoluta função que é dela mesma, né? Mas que a gente vê que ali há um excesso, uma tentativa realmente de sobrecarregar o governo. E outros vereadores também criticando. O que faltou ali, Alex? Faltou articulação? Eu falo de vocês, porque vocês são um time, né? Você, a Juliana e todos os partidos que compõem a base aliada, né? Perfeito, perfeito. Então, Ednei, você tem razão, tem alguns vereadores ali que se excedem e a gente nota, é nítido que o ataque é político, não é questão de governo, não é questão de cuidar de Canoinhas, não é questão de fazer o seu trabalho enquanto vereador, é pura e simplesmente ataque político. Então, eu acredito que não faltou articulação não. O que acontece, desde o governo passado, antes do William Godoy, que ele assumiu temporariamente, o governo Beto Passos, a Juliana, junto com os colegas dela, vinham sempre batendo no bom sentido, no sentido de demonstrando aquilo que estava acontecendo de ruim no governo do Beto Passos. O quarteto da época, né, faziam um trabalho de uma oposição, mas não essa oposição que está aí hoje em dia. Faziam um trabalho de uma oposição inteligente, que realmente eles batiam aonde estava errado. Eles falavam o que estava errado e os projetos que eram bons para Canoinhas, nunca houve atraso de projeto, nunca houve questão de segurar projeto, sempre votando junto no sentido de avançar, e não é o que vem acontecendo hoje. Desde essa época, desde a prisão do Beto, o que acontece? Esse pessoal que na época era governo, na época estava junto com o Beto Passos, hoje eles dizem que não, mas dizem inclusive que expulsaram o Beto Passos do partido, mas não é verdade. O Beto até hoje é presidente do PSD.
Então esse povo, esses vereadores, com exceção da Tati, eles continuaram lá na Câmara. Hoje eles veem um governo da Juliana, que contribuiu e muito para a queda então desse governo corrupto do Beto Passos e que ficou-se aí uma raivinha política. Então hoje nada mais é do que questão política esses ataques que vem acontecendo na Câmara. O Alex, mas geralmente quando um governo assume, ele busca, a primeira coisa que ele busca é trazer a Câmara junto, né? Porque sabe que precisa muito da Câmara. E o que a gente viu do governo da Juliana foi justamente não só não teve essa tentativa de trazer, como inclusive aliados partiram para a oposição, que é o caso da Tati, por exemplo. Por isso que eu te falo, será que faltou ali uma articulação ou houve realmente um outro tipo de articulação, que foi por parte desses vereadores no sentido de armar um grupo mesmo contra o governo da Juliana? A Tati, Dinei, o que houve foi uma traição pura e clara da parte dela. Nos bastidores não se sabe isso, mas ela veio na época pedir voto para a gente, para a base do governo, para que ela fosse eleita presidente da Câmara de Vereadores. Na época ela pediu desculpa por não ter apoiado a Juliana nas eleições, por ter apoiado o Wilson na época. Disse que estava arrependida, disse que apoiaria a Juliana na próxima eleição e pediu para que fosse apoiada na Câmara de Vereadores, então, para conseguir o cargo de presidente. Bom, acontece que a Juliana tem muito bom coração e acabou perdoando a Tati por não estar junto com ela na campanha passada, então, e demos para ela a presidência da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Mas quando você fala baseada quem? Adilson, Zenilda, Silmara e o André. E o André. Na época acho que eram esses. É porque é tão difícil de identificar uma base aliada dentro da Câmara, porque eles mesmos às vezes criticam, né, o próprio André. A Silmara, ela não se manifesta muito, mas o André, por exemplo, o Adilson defendeu o governo, mas hoje já não está mais defendendo, até porque a Juliana não está mais no partido, né? No PSDB. O Adilson, então a Juliana saiu do PSDB, a Juliana foi para o PL, talvez aí ficou-se alguma coisa aí para trás. Talvez, não gostaram, né? Exatamente, talvez não gostou na época, mas a gente já vem conversando aí com o Adilson, a Juliana já conversou bastante com o Adilson e com os outros vereadores, inclusive há bastante conversas com os vereadores da base aliada, os 6 vereadores hoje que compõem a base aliada do governo, se reúnem aí periodicamente, semanalmente, e está um clima muito bom, tão unidos. E apesar de vez em quando sair alguma fala atravessada na Câmara, que é o perfil individual de cada um, estão conosco aí. Você falou ali da Tati, mas só para entender melhor, você falou em traição. No caso, ela conseguiu esse apoio, foi eleita e inexplicavelmente passou a bater no governo, não é isso? Isso, perfeitamente. Não tem como ser mais claro, Dinei. Não tem um motivo X? Tem. O motivo X é ciúmes políticos. Ciúmes político. Pura e simplesmente... Fala-se de uma sessão lá em Paula Pereira, que a prefeita foi, e que ali teve um atrito, teve um episódio assim, específico? A Tati chegou a pedir para a Juliana para ela não ir nas sessões itinerantes que aconteciam no interior. Ela chegou a fazer uma reunião e comentar que era ela que fazia essas reuniões, que ela não queria a presença da prefeita, que ela queria então a atenção toda para ela. Esse foi um dos motivos, inclusive, de ter sido parado com as sessões itinerantes, porque a Juliana, no seu papel de governante, estava e falou para ela que iria participar de todas as sessões itinerantes, porque queria ouvir e queria falar com o povo. Tatiane não gostou e desde lá, então, vem acontecendo o que o público vê, que é essa questão política na Câmara de Vereadores. Uhum. Alex, você que acompanha a Juliana de perto, e claro, não estou entrando novamente na questão pessoal, mas você sabe que eu já escrevi sobre isso e eu queria saber a tua opinião a respeito. Você acha que de modo geral, não estou falando agora da Câmara de Vereadores somente, estou falando da população em geral, há um certo preconceito com a Juliana pelo fato dela ser mulher? Então, Ednei, há um certo preconceito, sim.
é um preconceito em parte velado, em parte é um preconceito exposto. E existe muito isso por parte dessas pessoas mais antigas, inclusive, que vêm do sistema, desse sistema antigo, que o homem que manda. Então, existe esse preconceito, sim. Existe, ela sofre com isso, mas apesar de sofrer com esse preconceito, ela não leva para o lado do vitimismo, não leva para o lado de se esconder atrás disso, muito pelo contrário, ela quer provar, e ela prova no dia a dia que a mulher tem capacidade, sim, que a mulher é tão capaz quanto o homem e que não deve haver distinção por conta de gênero. Na minha avaliação, você também já deve ter lido isso, eu vejo como a vitória da Juliana como uma consequência direta da Pater Filho. A Juliana não gosta dessa comparação. Eu sei que talvez você não concorde também. Mas, se isso foi um fator decisivo acima de tudo, inclusive acima do fato dela ser mulher, a gente tem uma outra eleição em que ela vai ser candidata, e que provavelmente os republicanos vai estar com ela, em que não vai haver o fator et pater filium. Você teme que o fato dela ser mulher possa contar na hora do eleitor ali fazer a sua votação? Ednei, acho que vai depender muito aí do que vai acontecer ano que vem. A gente sabe que esse ano foi um ano difícil, choveu muito, então a questão mulher acho que vai depender do que acontecer ano que vem. Se conseguir fazer um trabalho bom aí, hoje chegaram máquinas, frutos do governo do estado, dessa parceria da Juliana foi para o PL. O governador mandou 8,2 milhões para Canoinhas por conta da Juliana articular junto ao governo do estado. Então, assim, a Juliana está conseguindo formar condição dela trabalhar, dela fazer o que precisa ser feito. Então, aí vai depender muito do trabalho que for feito no ano que vem. E a questão Beto Passos. Você mesmo comentou antes a gente entrar no ar sobre essa questão do Beto Passos estar presidente do PSD, como presidente licenciado do PSD de Canoinhas, e nós demos essa notícia que o PSDB havia expulso o Beto Passos, e isso quem sustentou foi o vereador William Godoy. Aí eu pedi, antes da gente entrar no ar, eu pedi que o pessoal aqui da produção procurasse essa informação na Justiça Eleitoral, e eles imprimiram pra gente aqui até para mostrar, depois a gente pode focar nisso aqui, que o Beto Passos realmente continua como presidente licenciado do partido, né? Tá ativo aqui, ó, exercício de situação ativa até 2024, como presidente licenciado. Ora as bolas, como que um presidente licenciado pode ter sido expulso do partido, né? Não faz sentido. Então, essa afirmação que o Alex fez está aqui comprovado que realmente a consulta foi feita agora à tarde, agora começando agora no 4h28, que foi o horário que a gente gravou. Eu falando, claro, a entrevista não está ao vivo, a gente está gravando na quarta-feira, às 4h28, um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, da gente gravar essa entrevista, né? Pode ser que até sábado, quando a gente for pro ar essa entrevista mesmo, isso aqui esteja diferente, mas agora está assim, né? E ele sai a certidão com o horário. Mas, além da gente estar expondo uma mentira do vereador William Godoy, também eu te pergunto, fatores como esse, quer dizer, parece que tem gente que vem a público falar até mal do Beto Passos, o caso do próprio William Godoy, mas lá nos bastidores você vê eles conversando com o prefeito, com esse prefeito, você vê eles mantendo ele no partido, e você vê ele ganhando espaço até na mídia, né, e tal. Isso não te prevê um cenário aí de que daqui a pouco o Beto Passos está de volta, não como candidato, porque o acordo de colaboração premiada dele proíbe ele até, por 10 anos, né? Mas ele apoiando alguém, trabalhando por alguém? Com certeza, Ednei, isso vai acontecer. E não só vai acontecer, como já está acontecendo. O Beto Passos já está atuando politicamente. Na rádio, onde ele está hoje, todo dia ele fala alguma coisa do governo, o que é um absurdo, um absurdo. Um cara desse, um ladrão, corrupto, safado, ter sido preso, confessado os crimes que cometeu e ter tido espaço novamente num meio público, um meio de comunicação, falar com o povo, vem falar de governo. Olha só,
Quanto ao William Godoy é um mentiroso contumaz, Ednei. Não só dessa vez, mas várias outras vezes já foi exposto aqui no J+, realmente pego em mentiras. Então, tanto ele como o Osmar falaram que Beto Passos foi expulso do PSD. Mentira, não foi expulso, fizeram um documento de gaveta, um documento para inglês ver, documento que não foi registrado na Justiça Eleitoral. O que está registrado na Justiça Eleitoral é Beto Passos presidente do PSD até o dia de hoje. O que acontece? Beto Passos está licenciado. Osmar é vice-presidente e está como presidente em exercício. Como presidente em exercício, perfeito. Então, assim, Beto Passos já está atuando politicamente e, inclusive, William Godoy e Osmar vêm se encontrando às escondidas com Beto Passos para fazer essa trama política. A gente viu, por exemplo, ano passado, a própria Juliana surfando ali na onda da situação dos professores, né? Incentivando, estimulando, inclusive, ali eles contra o governo, e agora a gente vê Osmar Liscovski fazendo exatamente isso também. E os professores indo nessa onda também contra o governo. Como é que você vê essa situação? Porque você vê que agora a oposição daquele, né, é a situação, e isso está fazendo um campo invertido. Será que o nosso eleitorado, ele está, vamos dizer assim, sempre propenso a essa polarização, no sentido de que quem está no governo é vilão? Então, realmente está acontecendo hoje essa inversão ali dos professores. O que acontece, quem está no governo tem que olhar por toda a Canoinhas, por todos os servidores. E hoje, Osmar, na época, era a favor do governo e hoje está aí defendendo defendendo essa classe de políticos, de professores. Agora, o que acontece, Ednei? Muitos dos servidores estão procurando o governo para dizer que deve sim ser aprovado o projeto dos professores, que a questão dos professores está inviabilizando a remuneração de outros profissionais, que sempre tudo vai para a educação. Então, assim, outros profissionais estão revoltados com essa classe aí, com meia dúzia de professores, digo aqui, não são todos os professores, são esses aí, esses que foram na Câmara fazer essa algazarra. Então, tem outros profissionais aí que estão chateados com essa questão. Uhum. Mas há de se reconhecer que quando a Juliana estava na Câmara e quando o próprio Republicanos não estava no governo, imaginava-se que fosse mais fácil contornar essa situação, que agora vocês estão atestando que não é possível, porque são muitos direitos para pouco orçamento, né? Perfeito. Estou acompanhando de longe essa situação, né? A gente sabe por cima o que acontece, mas realmente a situação é essa, é pouco orçamento para muito direito que foi colocado lá atrás, não foi pago desde 2013, me corrija se estiver errado. Desde o governo do Leoberto. Desde o governo Leoberto. Pelo governo Pato, acho que não foi pago também, chegou a ser pago. Tanto que gerou esse passivo aí de 90 milhões, 80 milhões por conta que... Você está falando dos precatórios, né? Porque, claro, tem também que os precatórios por conta dessa situação dos professores. A maior parte por conta dessa situação. Compreendo. Alex, voltando a falar do Republicanos, né? Qual que é a linha do Republicanos? Eu tenho dificuldade de entender qual que é a linha de pensamento do Republicanos, o que ele defende enfim, qual que é a linha de pensamento do partido? Então, a linha de pensamento do partido, falando de maneira ampla, né, a nível estadual e a nível nacional, é um partido mais alinhado com a direita, um partido que defende os valores cristãos, os valores da família, liberdade, então está mais alinhado com os valores da direita. Uhum. E vocês pretendem lançar o nominato completo no que vem para o vereador também? Sim, Dinei. Como comentei no início da entrevista, o Republicanos, é importante eu pontuar uma coisa. Hoje eu não sou mais presidente do Republicanos, eu estava presidente até final de novembro agora, acabou a minha gestão. A gestão muitas vezes vem com prazo delimitado. Agora,
existe uma situação. Ele já tem um novo presidente? Não, ainda não tem. Tá. Está respondendo pelo partido. Você está respondendo pelo partido até, né? Ter Isso, uma perfeito. nova eleição, isso? Isso, perfeito. O que acontece? Existem articulações, inclusive eu tô dando uma notícia aqui agora em primeira mão. Tem um vereador que está indo atrás do partido, do Republicanos, foi até Florianópolis para falar com Carlos Moisés, hoje presidente estadual do Republicanos, para pegar o partido e entregar nas mãos de Beto Passos, para formar uma chapa de vereadores do Beto Passos. Olha só. E esse vereador não é muito difícil de chegar no nome ou você não quer dizer? Não, eu falo sem problema nenhum. Eu não tenho papas na língua, esse vereador é o William Godoy. E foi por diversas vezes a Florianópolis, com recursos pagos pela Câmara, inclusive. E a gente sabe aí dos bastidores que está articulando o partido para entregar, claro, tudo em off, nas mãos de Beto Passos, então, para o Beto Passos ter uma chapa própria de vereadores. Agora, se essa for a decisão do partido a nível estadual, de entregar para o William Godoy, o partido, eu mesmo saio, eu mesmo estou fora, porque eu não coaduno com esse tipo de situação, não coaduno com gente que passa pano para bandido. Então aí o William Godoy, Osmar, o próprio pessoal da rádio ali do PT que elevou o Beto Passos, não coaduno com esse tipo de situação. Esse tipo de pessoa tem que ficar fora da vida pública e é isso aí. Aí você percebe também, pelo que você falou aí, né, até o fato do Beto Passos estar aí como presidente licenciado e não como membro expulso do PSD, essa questão que você está levantando aí de William Godoy estar trabalhando nos bastidores para trazer republicanos para supostamente entregar para o Beto, mostra que realmente ele vai operar nos bastidores, até porque ele não pode estar à frente de nada, porque senão ele perde o acordo de colaboração premiada dele. É mais ou menos o que já está acontecendo em Bela Vista do Todo com a eleição para prefeito. Vocês têm acompanhado que a gente tem mostrado a influência da Adelma Alberti na eleição de lá. Isso não te faz pensar, Alex, que tudo que aconteceu, Pater Filho, o Mensageiro, se tornou um faz de conta para que tudo mudasse para nada mudar, vamos dizer assim? Dinei, desculpa, não entendi a tua pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo mudou, né? Tudo mudou, foram presos, mudou o prefeito, mudou. Mas agora a gente deu aquele balão lá e voltamos para a mesma estaca que estava antes dessas prisões. Ou seja, mudou tudo, mas agora a gente viu que nada mudou. Então, o que acontece? Realmente tiveram todas essas prisões, a gente teve aí, essas prisões aconteceram no estado todo, mas vamos falar da nossa cidade. É lamentável que uma pessoa dessa esteja hoje num veículo de comunicação, numa rádio, falando aí para Canoinhas, e pior, falando de governo, falando de política, falando da cidade. Uma pessoa dessa tinha que estar atrás das grades. Você veja só, Ednei, ele está solto por conta de um acordo de colaboração premiada, no qual ele entregou, entre aspas, entregou uma casa e um carro. Ora essa, casa e o carro financiado quase que 100%. Então, o que é isso? Entregou o quê? Entregou dívidas para o município. Esse cara tinha que estar atrás das grades. Então, eu vejo assim, o povo tem que ser muito consciente com as coisas que aconteceram e consciente com quem está aí que quer fazer uma política diferente disso que se passou nos anos anteriores. É importante frisar que, inclusive, por causa dessa casa e desse carro, a prefeita Juliana está enfrentando, né, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, porque eles acham que ela não deu um bom destino para esses equipamentos. A prefeita se recusa a pagar por eles, né, por esse empréstimo que havia, né, ao passo que o Ministério Público diz que ela aceitou isso e tal, o que me parece que não é o correto. Agora, essa casa está para venda, né, e o valor da casa, 600 mil, seriam, acho que 900 mil reais, né, 970 mil reais, aí pagaria-se a dívida, 600 mil que tem com o Banco Bradesco, o restante ficaria com o município. Só para contextualizar essa questão que o Alex levantou aqui, do que o Beto Passos devolveu, né, ou entregou, ou cedeu para o município, que na verdade é coisa financiada, né? A maioria dos valores aí estariam financiados. Disso tudo que a gente conversou aqui, Alex, o Republicanos vai estar com a Juliana, se você, né, continuar à frente do partido, obviamente, as coisas podem mudar em um ano, como você mesmo relatou, mas
há muita dificuldade para a Juliana ir pela frente, hein? Eu novamente vejo que vai depender do ano que vem, vai depender de como as coisas funcionem na parte de trabalho, falando de trabalho. A gente tem aí, quando eu falo governo, né, os Republicanos está junto com o governo, então a gente tem 30 milhões aí do financiamento para trabalhar, são obras importantes que vão sair para o município, são vários asfaltos a serem feitos, são mobiliário, parque no Campo da Água Verde, são diversas reformas que vão ser feitas na educação, na saúde, prédios públicos. Então, assim, tem muita coisa boa para sair aí ano que vem. Tem muito trabalho para ser feito, o que a cidade vai valorizar, a cidade vai crescer, e era um up que estava precisando Canoinhas. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ano que vem, e eu vejo um ano muito bom, e ainda mais com o apoio do governo do estado, e com o apoio de Bolsonaro, Jair e Michele Bolsonaro, tenho confiança de que vamos sair bem nas eleições do ano que vem. Essa questão do PL, da Juliana ter entrado no PL pela via estadual e federal, quer dizer, por aqui pelo diretório local, isso passou, eles tiveram que engolir muito. Isso foi demonstrado pelo presidente do partido, o Mário Erzinger. Não faltou uma articulação com o partido aqui? Vocês conseguiram sanear isso depois? Sim, então, no início, o que acontece? É que as coisas aconteceram de uma forma natural e muito rápida. A Juliana acabou recebendo diversos convites de deputados federais, como a Carol Detoni, deputados estaduais, como o Scudilak, além de outras pessoas ligadas ao governo do estado. Essas conversas fluíram muito rapidamente, e talvez faltou esse timing aí para conversar com o PL local, com o PL de Canoinhas. Então, realmente, o alinhamento foi feito com o Estado e com o Bolsonaro. Agora, as coisas hoje já estão tudo tranquilo. Juliana mesmo, esses dias atrás, já esteve reunida com a executiva do PL. Estão conversando para formar uma nova executiva do PL. Dia 16 agora, inclusive, sábado, vai ter um evento de filiação do PL, em que vão estar todos reunidos. Então, isso foi superado já, Ednei. Se você deixar o Republicanos, também vai para o PL? Se houvesse, se acontecer isso que você falou aí do William assumir o partido e tal, você vai para o PL? Então, o que acontece? O PL é uma chapa que é muito forte. Então, hoje a gente tem uma chapa completa do Republicanos. A gente tem que ver como é que vamos estruturar isso. Falando de candidatura, né? Falando de candidatos. Então, vamos ver como é que a gente acomoda melhor esse pessoal. Você pretende lutar para manter-se presidente do Republicano? Se depender de mim, o Republicano segue firme e forte, vai ter chapa de vereador em Canoinhas, alinhado com a direita, sempre longe dessa bandidagem. Agora, se não for o caminho que quer seguir com Republicanos em Canoinhas, eu mesmo saio fora. Isso é uma decisão do diretório estadual? Isso é uma decisão do diretório estadual, é uma conversa que está tendo. Daí essa decisão tem que ser cumprida. Isso, exatamente. Muito bem, conversei com o Alex Hope, ele que é presidente, por enquanto presidente do Republicanos, né, como ele bem explicou a situação, e a gente deseja aí, né, que o partido tome a melhor decisão para o seu futuro aí, e claro, convidando já o Alex para voltar aqui para trazer outros detalhes para a gente, outras informações do partido se ele seguir à frente do Republicanos. Obrigado, Alex, e seja sempre bem-vindo aqui no J+. Obrigado, Ednei, agradeço a oportunidade, e sempre que quiser, basta vir o convite, a gente vem aqui e fica feliz de vir poder trazer informações e conversar com você. Muito obrigado. Ok, obrigado, Alex. Próxima semana a gente vai receber aqui o presidente do PSDB, o Juliano Seleme. A gente está funilando já aí, né, as entrevistas. A ideia é que a gente faça até o final do ano. Em janeiro a gente tira aquela folguinha. Fevereiro volta com tudo, com a cobertura completa das eleições 2024. Até a próxima, gente.